Senhor, vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são de despertamento, amém? Mensagens que você possa meditar sobre o assunto. Eu vou deixar uma mensagem para você, está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 22, que diz assim: E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amado, nesta passagem nós vemos Paulo foi advertido, orientado pelos irmãos: olha, não vai para Jerusalém não, porque tem perigo lá. E Paulo disse o seguinte: olha, eu só sei uma coisa, que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpro o ministério de Deus na minha vida. Nós vimos aqui, amado ouvinte, uma convicção de Paulo a respeito do seu chamado. Nós vemos aqui uma convicção de Paulo a respeito do que, para que ele veio a nascer. O título desta mensagem: você tem convicção do que Deus tem para a sua vida? Qual é a sua convicção? Amado, nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas que não têm convicção, elas não entenderam até hoje o objetivo que Deus as chamou, elas não entenderam até hoje para quê, por que elas foram selecionadas por Deus, porque não somos nós que escolhemos a Cristo. Uma vez começou essa discussão entre os discípulos, Jesus falou assim: olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor nos escolheu, e Ele não escolheu os melhores não. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas fracas desse mundo. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que não são deste mundo. Para quê? Para, através da nossa fraqueza, Ele mostrar o seu grande poder. Deus tem algo para a vida de todos aqueles que Ele chamou. Qual a sua convicção, amado? Quantas pessoas estão dentro das igrejas e elas não têm convicção do seu chamado, elas não sabem, elas tentam em todos os lugares, elas tenteiam para tudo quanto é lado, e geralmente, enquanto as pessoas não sabem para que Deus as chamou e em que Deus as quer dentro da sua obra, a pessoa não consegue ser feliz. Se você não estiver dentro do chamado que Deus lhe deu, você não vai ser feliz. O apóstolo Paulo, ele foi abençoado pela igreja, a liderança da igreja impôs as mãos sobre a cabeça de Paulo para a obra missionária, e na primeira viagem ele foi apedrejado quase à morte. A Bíblia diz que os irmãos pegaram Paulo, tiraram ele, pensando que ele estava morto. Ele disse: olha, tenho por certo que esta breve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, não abalou Paulo não, meu irmão. Ele tinha convicção do chamado dele. Paulo ia ser decapitado, ele escreveu em Romanos 8, olha, porque tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha conhecimento das suas limitações. Ele disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele tinha conhecimento das suas limitações, ele tinha conhecimento das suas fraquezas, mas no momento em que alguém perguntava a ele a origem de tanta motivação, ele dizia: olha, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si próprio por mim. Paulo, ele tinha convicção de que, para que, por que Deus o chamou. Foi apedrejado, tomou 3 ou 4 chicotadas, quase ficou à beira da morte. Paulo ficou pelado em praça pública.
Paulo foi humilhado, os irmãos o abandonaram, quando a maioria das cartas que Paulo escreveu foi nas prisões, dentro das prisões que ele ganhou, um escravo que se tornou um bispo mais tarde. Paulo tinha convicção daquilo para que Deus o chamou. Hoje, muitas pessoas estão dentro da igreja sem convicção do seu chamado. Ei, pergunte a Deus, o que Deus quer para você?